Olá, pessoal, estamos de volta com a segunda parte da aula de História, hoje, dia 8/9, tá certo? 8 de setembro, tá? Onde vocês terão atividades em ficha, tá? A tia Cris vai enviar pro grupo, tá? Atividade de vocês em ficha, tá? Pro WhatsApp, pro e-mail da escola, e-mail da turma. E vocês terão, vão ter cinco questões que vocês deverão passar para o caderno. Tá certo? Copiar no caderno, obedecer as margens. A escrita bem redondinha, tá certo? Que tia Cris vai querer esse caderno para corrigir, tá? Vai marcar, tia Cris já tá pedindo. Não esqueçam, minha gente, de levar o livro da primeira unidade, primeiro módulo, segundo módulo, atividades em ficha para ser corrigido, tá? Esse livro tem que ser corrigido. Tia Cris vai dizer lá no grupo o dia que ela vai estar no colégio, essa semana. Tá esperando só o retorno da coordenação, da direção pedagógica, tá? Para poder repassar para vocês lá no grupo, tá? Então não deixe de levar, tá certo? Vamos pegar os livros que estão faltando, tá certo? Para poder fazer as atividades, tá certo? Essa atividade que eu vou passar vai estar em forma de PDF. Ah, tia, eu não vou escrever. O que tia quer, o essencial seria você passar para o caderno, tá? Onde vocês vão estar praticando a escrita de vocês, tá certo? Ah, tia, eu posso, essa atividade hoje, eu posso responder na ficha? Pode, tá? Mas quem puder passar pro caderno, passa pro caderno, tá bom? Caderno de história, tá? Bota lá, atividade, colégio, fazer o cabeçalho, tá, gente? Colégio, modelo do Recife, a data, professora Cris, aí atividade de fixação, atividade de história, tá certo? Aí bota lá, escreve lá bem direitinho, tá bom? Então aqui, primeiro quesito, a pergunta: como podemos conhecer a história de um bairro? Tudo está relacionado ao livro de vocês, tá? Foi tirada lá do livro de vocês, conteúdo da aula de hoje, da primeira aula, primeira parte, tá certo? Então, como podemos conhecer a história de um bairro, tá? Escreva algumas transformações que ocorreram no seu bairro. Aí aqui, pesquisa e escreva sobre um patrimônio que existe em seu bairro. Ah, pode ser praça, pode ser um museu, pode ser um cinema. Você vai... Um cinema. Aí vai lá e vai escrever sobre ele, tá? Muita coisa não, pouca coisa, tá? Fazer um resuminho. Então, um resumo e colocar lá, tá certo? Quarto quesito. O que significa o conceito patrimônio cultural? O que significa patrimônio cultural? Tem lá no livro de vocês. Tia Cris também falou lá no vídeo. Parte 1 de história, tá? Vocês vão lá e escrevem, tá certo? Ou se não, pesquisa, tá? Quinto quesito. Por que é importante conhecermos a história do nosso bairro? Também tia Cris na aula falou, tá? E também procura lá no livro. Pode pesquisar e escrever, tá certo? Então, tia Cris vai botar um vídeo, tá? Explicando melhor sobre os bairros, tá certo? Os patrimônio cultural, tudo que envolve a aula de hoje, tia Cris vai colocar um vídeo para complementar, né? Ajudar, tá? Fazer ajudar a compreensão de vocês nesse assunto, tá certo? Tá bom? E estamos tendo reunião para poder marcar o dia de termos aula ao vivo, tá, pessoal? A aula ao vivo, onde vamos poder nos dialogar, conversar, trocar informações, tá? Fazer perguntas, tá certo? Então, quando tiver a data definida, tia Cris fala para vocês, tá? Fala no grupo para vocês ir nas aulas aqui para poder vocês assistirem, tá certo? Tá bom? Não se preocupe que vai dar tudo certo, tá? Ah, tia, essas aulas ao vivo vai ser ao vivo, mas depois, se eu não puder assistir, for ao médico, não se preocupe não, que vai ter uma forma de vocês depois acompanharem, depois de vocês acompanharem essa aula, tá certo? Tá bom? Graças a Deus, né? Tá mais próximo de acabar, né? Essa pandemia, né? Ah, tia, vacina. Graças a Deus fizeram a vacina, estão aí fazendo o experimento, né? Vendo aí direitinho, né? E pedir a Deus para que tudo isso venha passar, que essa vacina venha dar certo, que Deus venha proteger nós, os nossos familiares, não é isso? Tá bom, pessoal? Estamos no mês de setembro já, não é isso?
né? Falta pouco tempo para terminar um ano, né? E os conteúdos estão sendo dados, os livros estão sendo usados, né? Isso, se tem dificuldade, tia Cris pergunta, tia Cris, ó, vai lá no grupo, pergunta a tia Cris responde, tá certo? Tia Cris visualiza, tá? E dá esse retorno para vocês, tá? Para que tudo venha a dar certo. Tá sendo difícil, foi difícil, né? Já passamos pelo pior, não é isso? Tia, todos já se acostumamos, já nos adaptamos. Não, é adaptação contínua, né? Isso, estamos nos adaptando, estamos continuando, né, pessoal? A vida não pode parar, né? Tem que continuar, não é isso? Isso também em relação à educação, em relação ao nosso estudo, né? Tem que continuar, tá certo? E vocês têm que fazer a parte de vocês. Assistir às aulas, acompanhar as aulas, fazer as atividades, atividade no livro, atividade em ficha, fazer as verificações de aprendizagem, tá? Dessa forma, tá? Para poder dar tudo certo e que possamos alcançar nos objetivos em relação ao nosso conhecimento, tá? Proposto para a turma de vocês, para o segundo ano, né? Então, não se preocupe não, vai dar tudo certo. A Cris está aqui. Qualquer dúvida, pode entrar em contato lá com a tia Cris, chama no WhatsApp, que a tia Cris responde, tá bom? Tchau, a tia vai dar a continuidade no vídeo, tá bom? Para vocês. Tchau, um beijo e até a próxima aula. Bairros. Os bairros trazem uma história. Todo bairro tem sua história, a história de sua formação, de sua criação. Para nós sabermos um pouco mais sobre a história de cada bairro, é necessário primeiramente saber sobre sua origem, quem foram os moradores e como esse bairro se desenvolveu. Podemos fazer tudo isso por meio de uma pesquisa. Para pesquisar sobre o lugar, é necessário irmos atrás de fontes históricas de pesquisa, como mapas, jornais, documentos, revistas e relatos de pessoas que moraram no bairro. Agora, antes de prosseguir com o vídeo, eu tenho uma pergunta. Vocês sabem por que as cidades foram organizadas em bairros? Com o passar do tempo, as cidades cresceram e, por causa deste crescimento, elas tiveram que ser organizadas em bairros para facilitar a localização dos endereços. São várias as formas que podem levar um bairro a surgir. Vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo seria a partir de construções de indústrias, colégios, igrejas, entre outras, onde as pessoas acabam indo para aquele local e se juntando ao redor de acordo com as suas necessidades. Pode surgir também do encontro de imigrantes, que é quando um grupo de imigrantes vai para determinado local e lá estabelecem moradia, ficando próximos uns dos outros, formando assim um bairro. Podem surgir em áreas desocupadas e podem surgir também pela necessidade devido ao crescimento populacional. As pessoas aumentam naquele local e aí é necessário aumentar também as moradias e assim os bairros. Existem também os bairros que são planejados. Eles são organizados de forma a facilitar a vida dos moradores, oferecendo uma melhor organização das moradias, das ruas e de tudo o que tem ao redor. Irei mostrar agora algumas imagens de mudanças que ocorrem com o passar do tempo em alguns lugares. Começarei mostrando a Rua da Consolação, em São Paulo.
Dubai, Emirados Árabes Unidos. Shenzhen, China. Cidade de São Paulo, Brasil. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de bairros. Os bairros podem ser classificados de 4 maneiras. Eles podem ser residenciais, comerciais, industriais ou mistos. Eu vou falar agora um pouquinho de cada um deles, começando pelos residenciais. Os bairros residenciais são aqueles que são formados predominantemente por casas, onde as pessoas moram, e também prédios ou outras residências, predominando esse tipo de construção no local. Os bairros industriais são aqueles onde predominam indústrias, então normalmente não tem muitas residências nesse. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de bairros. Os bairros podem ser classificados de 4 maneiras. Eles podem ser residenciais, comerciais, industriais ou mistos. Eu vou falar agora um pouquinho de cada um deles, começando pelos residenciais. Os bairros residenciais são aqueles que são formados predominantemente por casas, onde as pessoas moram, e também prédios ou outras residências, predominando esse tipo de construção no local. Os bairros industriais são aqueles onde predominam indústrias, então normalmente não tem muitas residências nesse local. Nos bairros comerciais, predominam-se os comércios, ou seja, é onde há compra e venda de diversos produtos, de vários tipos. Então, normalmente, ficam localizados nos centros das cidades. Já nos bairros mistos, nós encontramos um pouquinho de cada uma dessas coisas que nós falamos anteriormente. Há comércio, há um pouco de indústrias, residências, então tem um pouquinho de cada coisa. Mas o que nós, enquanto cidadãos, devemos ter sempre em mente é que cada um tem o dever de cuidar de seu bairro. Cuidar das ruas, cuidar das praças, cuidar dos parques e cuidar de tudo que tem nessa cidade, nesse planeta tão bonito. Não podemos destruir o nosso planeta, temos que cuidar e cuidar sempre. No dia 7 de setembro, comemoramos a independência do Brasil. A descoberta do Brasil foi em 22 de abril de 1500, pelo português Pedro Álvares Cabral. A partir de 1530, o Brasil começou a ser colonizado. Vários movimentos aconteceram devido à economia e à política. Em 1808, o rei Dom João e toda a família mudaram-se para o Brasil, para evitar brigas com Napoleão Bonaparte. Em 1821, o rei voltou para Portugal. O Brasil passou a ser governado pelo príncipe regente Dom Pedro I. Portugal queria que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia, mas Dom Pedro não aceitava a situação. Então, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. A partir desse dia, o Brasil não pertencia mais a Portugal. O Brasil era um país livre.
Viva a liberdade do Brasil!